Olá, meu nome é Natália Dias Gonçalves Florentino, eu sou aluna do curso de Química Industrial na UFOP e hoje vou estar apresentando um trabalho de estudos de partição de corantes textos em sistemas aquosos bifásicos, formado por surfactantes não iônicos e eletrólito. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Gabriel Max Dias Ferreira e pela professora doutora Aparecida Barbosa Mageste, e co-orientado pela aluna de doutorado Renata Aparecida Fidelis. Nós desenvolvemos este trabalho no Laboratório de Físico-Química e Química Ambiental, que é coordenado pela professora Aparecida e pelo professor Gabriel. Os resíduos provenientes das atividades industriais são um dos principais causadores da contaminação em corpos d'água. Neste contexto, podemos citar os efluentes descartados pelas indústrias têxteis, que vêm sendo considerados como o setor industrial mais poluente. A contaminação ela ocorre principalmente nas etapas de tingimento, onde esses efluentes acabam sendo liberados no meio ambiente sem a completa remoção dos corantes. O que acaba trazendo diversos malefícios para a fauna, a flora e a saúde humana, pois eles não são biodegradáveis e acumulam-se por longos períodos no meio ambiente. Dessa forma, a remoção de corantes têxteis dos efluentes é de extrema necessidade para assegurar a qualidade dos corpos d'água em que esses efluentes estão sendo depositados. Dentre as várias técnicas disponíveis para o tratamento de efluentes contendo corantes, os sistemas aquosos bifásicos, conhecidos como SABs, têm se apresentado como uma alternativa promissora, uma vez que eles oferecem vantagens, em sua maioria, em comparação a sistemas de extração líquido-líquido tradicional, por serem mais economicamente viáveis, mais ambientalmente amigáveis e possuírem a propriedade de pré-concentrar ou extrair um soluto a partir da fase aquosa, tornando possível a sua recuperação. Esse projeto tem como objetivo a investigação do comportamento de partição do corante alaranjado de metila em sistemas aquosos bifásicos formados por surfactante não iônico da família Twin, eletrólito e água, a fim de avaliar o potencial do uso destes sistemas em etapas de pré-concentração de corantes a partir de efluentes têxteis. Inicialmente foram preparadas soluções estoques de surfactante e eletrólito, em concentrações elevadas, usando água deionizada como solvente. O sistema ele foi obtido e agitado manualmente, colocado em um banho termostático para que o equilíbrio termodinâmico fosse alcançado. Após o sistema alcançar o equilíbrio, as fases superior e inferior dos sistemas foram coletadas de forma independente e utilizadas para preparo de novos SAPs. Estudos de partição do corante alaranjado de metila foram conduzidos em 8 sistemas aquosos bifásicos distintos, onde foi possível avaliar o potencial desses sistemas na pré-concentração do corante, bem como investigar os efeitos da mudança do tipo de eletrólito e da hidrofobicidade do surfactante sobre a partição do corante. Eletrólitos à base do ânion sulfatos foram escolhidos por serem de fácil acesso e por SABs baseados nesses eletrólitos, em combinação com outros componentes, apresentarem boas capacidades de pré-concentração de solutos. Os eletrólitos de hidrogênio citrato de colina, bitartarato de colina e cloreto de colina foram escolhidos devido às suas características de biocompatibilidade e baixa toxicidade. Foram preparados novos sistemas a partir da mistura de 3 gramas de fase superior e inferior, em tubos de ensaio de 12 ml. Nesses SABs foram adicionados 0,1 grama de solução estoque de corante alaranjado de metila, em uma concentração de 4 gramas por litro. O sistema obtido ele foi agitado e colocado num banho termostático para alcançar o equilíbrio termodinâmico. Após o equilíbrio ser alcançado, alíquotas das fases superior e inferior foram coletadas separadamente, diluídas e analisadas em espectrofotômetro UV-Vis. A figura apresenta os coeficientes de partição do corante obtidos nos SABs formados por twin, sais de colina e água. De maneira geral, os valores do coeficiente de partição foram maiores que a unidade para todos os SABs avaliados. Isso indica que o alaranjado de metila ele foi transferido preferencialmente para a fase rica em surfactante, o que demonstra o potencial desse tipo de sistema para a pré-concentração do corante. A preferência do corante pela fase rica em surfactante em todos os SABs avaliados é atribuída à interação favorável que ocorre quando o corante ele é solubilizado no núcleo das micelas do surfactante, as quais estão presentes em grande quantidade nessa fase do sistema. Essas nanoestruturas elas possuem um núcleo hidrofóbico, formado pelas regiões de baixa polaridade das moléculas de surfactante, e uma coroa hidrofílica, formada pelas regiões de alta polaridade das moléculas de surfactante. Por apresentarem uma elevada hidrofobicidade, as moléculas do corante elas se solubilizam no núcleo hidrofóbico das micelas, favorecendo a extração do corante para a fase rica em surfactante. Também pode ser observado que os valores do coeficiente de partição foram dependentes da natureza dos componentes formadores do sistema, especialmente devido às diferentes interações intermoleculares que ocorrem entre o corante e os diferentes componentes formadores do SAP. A substituição do Twin 20 por Twin 80 levou a um aumento do coeficiente de partição. Esse resultado ele é atribuído a uma maior hidrofobicidade do surfactante Twin 80, que por isso ele deve interagir mais favoravelmente com a região hidrofóbica do corante, favorecendo a transferência do corante para a fase rica nesse componente. Para o mesmo surfactante formador do SAB, os valores do coeficiente de partição diminuíram na ordem do cloreto de colina, de hidrogênio citrato de colina e bitartarato de colina, o que pode ser atribuído às diferentes capacidades dos ânions formadores desses líquidos iônicos para formar complexos de hidratação e induzir um efeito salt-out no corante. Comparado ao ânion de hidrogênio citrato, o bitartarato ele deve ser mais fortemente hidratado, resultando de uma elevada polaridade proveniente dos grupos carboxílicos, carboxilatos e hidroxilas, distribuídas em uma cadeia carbônica mais curta, os quais são capazes de interagir com as moléculas de água por meio de interações do tipo íon dipolo e ligações de hidrogênio.
Consequentemente, o bitartarato ele apresenta uma densidade de carga mais elevada e um maior efeito salting-out, sendo um ânion mais cosmotrópico, e levando à transferência de uma maior quantidade do corante para a fase rica em sulfactante. Nessa figura, temos os valores do coeficiente de partição do corante laranjado de metila em sapos formados por twin 20 e diferentes eletrólitos. Os valores do coeficiente de partição dos sapos formados por twin 20 mais o sal de colina, eles se comparam em magnitude àqueles obtidos em sapos formados pelo mesmo sulfactante mais o sal sulfato, especialmente quando o sal de colina é o bitartarato. Esse é um resultado importante, porque os sais sulfato eles são muito utilizados em combinação com outros componentes para formar sapos, porque eles apresentam uma elevada capacidade de salting out. Considerando-se a natureza biocompatível dos eletrólitos à base do cátion colina e a sua menor toxicidade, pode-se considerar que tais sais eles apresentam um grande potencial na extração de pré-concentrar e extrair do corante. A fim de avaliar o potencial dos sais baseados em sais de colina para aplicação em processos de pré-concentração de corantes, as porcentagens de extração do corante laranjado de metila nos diferentes sapos foram obtidas. Percentagens de extração do corante para a fase rica em sulfactante foram superiores a 88,3%, com as maiores percentagens de extração ocorrendo em sistemas formados por sais de sulfato e por bitartarato de colina. Apesar das porcentagens de extração terem sido menores em sistemas formados por sais de colina, esses sistemas têm grande apelo devido à natureza biocompatível, o que pode tornar a aplicação desse tipo de sistema mais amigável ambientalmente. Os resultados do estudo de partição do corante alaranjado de metila, obtidos em sapos formados por sulfactantes não iônicos pertencentes à família twin, eletrólito e água, indicam que os sistemas investigados apresentam boa capacidade de pré-concentrar o corante na fase rica em sulfactante do sistema, especialmente aqueles formados pelo sais sulfato de magnésio e bitartarato de colina, indicando potencial uso desses sapos em etapa de pré-concentração para remoção de corantes testes a partir de matrizes aquosas. Por fim, eu gostaria de agradecer ao CMPq, à FAPEMIG, à Universidade Federal de Ouro Preto e à PROP.